questão que nós vamos resolver agora é a segunda questão do livro Fundamentos de Física, volume 2, do Halliday, página 464. Questão que trata aí de temperatura, tá? Ou mais precisamente escalas termométricas. A questão diz assim: dois termômetros a gás a volume constante são construídos, um com nitrogênio e o outro com hidrogênio. Ambos contêm gás suficiente para que P3 seja igual a 80 kPa. Então vamos separando já essas informações para a gente poder utilizar ao longo aqui da resolução da questão, tá? A informação que ele deu agora é o valor de P3, que seria 80 kPa. Aí ele pergunta no item A, qual é a diferença de pressão entre dois termômetros se os dois bulbos estão imersos em água fervente? Sugestão, veja a figura 18.6 do livro. Então tá aí a figura que ele menciona no item A, figura 18.6 do livro Fundamentos de Física do Halliday. Aí o que é que a gente tem que lembrar? Que existe uma relação, existe uma lei de formação, digamos assim, que relaciona a pressão com as temperaturas. A lei de formação diz que a pressão do corpo analisado, da substância analisada, no caso aqui que nós estamos analisando, é o gás, tá? Então a pressão do gás, ele corresponde à temperatura em que ele se encontra, dividido pela temperatura de fusão da água, que é 273,16 Kelvin, vezes a pressão que ele chama aqui de P3, tá? Então a gente pode fazer isso para cada um dos gases envolvidos na questão. Então, por exemplo, vamos fazer aqui para resolver o item A, vamos calcular aqui a pressão do nitrogênio. Pressão do nitrogênio. Nós temos que a temperatura aí que ele se refere do nitrogênio, quando a pressão P3 é de 80 kPa, tá? A pressão a qual ele se refere aí na questão é o 80 kPa. Se você subir aqui no gráfico, nós vamos ter o valor da temperatura do nitrogênio a esta pressão referente a esse valor. Claro que nós não temos como precisar aqui a medida dessa temperatura, mas nós temos como verificar que esse valor está exatamente no meio, no ponto médio, entre o 373,30 e o 373,40. Então a gente pode concluir assim que essa temperatura do nitrogênio seria 373,35 Kelvin, tá? Substituindo então essa informação lá na equação, nós vamos ter 373,35 dividido por 273,16 vezes o P3 que ele informou na questão, que é o 80 kPa. 80 kPa, tá? Então a pressão do nitrogênio, fazendo aqui as contas, 373,35 dividido por 273,16 vezes 80 kPa dá aproximadamente 109,34 quilopascal, já que a pressão que nós multiplicamos aqui está em quilopascal, tá? Fazendo agora a mesma coisa para o hidrogênio, nós vamos ter a temperatura a 80 kPa. Vou marcar aqui de novo no gráfico. Nós temos aqui na pressão 80 kPa o hidrogênio, o valor da temperatura é esse. Então, trazendo aqui para o eixo da temperatura, nós vamos ter de novo o valor aqui aproximadamente no ponto médio. Então, o valor da temperatura para o hidrogênio seria 373,15 aproximadamente Kelvin. Substituindo também esse valor na equação, nós teremos 373,15 dividido por 273,16 vezes 80, nos dando aí a pressão do hidrogênio no valor de 109,28 quilopascal. Aí ele pediu no item A diferença de pressão. Então a gente pode pegar agora esses dois valores que a gente encontrou e calcular a diferença de pressão subtraindo o valor do outro. Então a pressão do nitrogênio menos a pressão do hidrogênio vai ser 0,0
0,06 kPa, tá? Então tá aí a diferença de pressão pedida no item A, beleza? Aí vamos agora para o item B. No item B, ele pede em qual dos dois gases a pressão é maior. Aí basta você comparar, né? Se você perceber aqui os valores, a pressão do nitrogênio é maior. Então, a resposta do item B, basta nitrogênio. Ok? Tá aí a resposta da questão 2 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2, página 464.